como estão? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar de novo sobre a série do Gavião Arqueiro da Marvel, mas dessa vez a gente vai comentar sobre a série num geral, né? Sobre todos os episódios que a série terminou aí em dezembro, a gente vai comentar sobre a série completa no vídeo de hoje. Então se você também já é um fã da Marvel, assistiu o Gavião Arqueiro, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Mais nada, acho muitíssimo importante já avisar vocês que nós teremos spoilers sobre os episódios de Gavião Arqueiro, nós teremos episódios, spoilers sobre os episódios, né, das coisas que aconteceram, porque eu já falei sobre a série aqui no canal sem spoiler nenhum. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e também na descrição do vídeo para vocês poderem ir lá assistir. E então hoje a gente vai comentar sobre a série num geral. Além de que também eu fiz IGTVs, falei sobre todos os episódios, quase todos os episódios no meu IGTV lá no Instagram. Então eu também vou deixar o meu arroba aqui na tela, que aí você pode ir lá assistir os vídeos que saiu sobre os episódios. A gente já tinha comentado então sobre essa série aqui no canal, né? A gente comentou logo assim que a série chegou na Disney Plus, que foram lançados 2 episódios, e a gente comentou sobre aqueles 2 episódios que já tinham sido lançados, em que aqui a gente vai ver o Clint treinando a Kate Bishop, já que provavelmente ela que deve assumir o lugar do Gavião Arqueiro dentro dos Vingadores. Logo de cara eu já falo pra vocês que assim, de todas as séries que a Marvel lançou ano passado, né, ela lançou em 2021, então WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal, What If, Loki e Gavião Arqueiro, acho que foram essas séries, né, que eles lançaram ano passado. De todas elas, eu achei que Gavião Arqueiro é a mais fraca. Primeiramente que eu já tinha comentado com vocês de que eu achei que os primeiros episódios, os 2 primeiros, eles são muito mais sobre a Kate do que sobre o Clint. Eu acho que a gente vê muito dela, que como eu até citei também pra vocês no meu outro vídeo, é uma coisa que é até compreensível, porque antes dele começar a ter uma relação com a Kate, antes dele começar a treinar ela realmente pra se tornar a próxima Gavião Arqueira, a gente precisava conhecer ela, quem é ela, ou por que ela criou essa admiração que ela criou pelo Gavião Arqueiro, o que fez ela querer ser Vingadora, querer começar a treinar com arco e flecha, enfim. A gente realmente precisava desse contexto. Só que eu achei que esses primeiros episódios foram muito mais sobre a Kate do que sobre o Clint, que era o nosso grande protagonista. Não acho que isso seja um problema gravíssimo, mas foi uma coisa que me incomodou um pouquinho aí nesses primeiros episódios na série, pelo fato da série carregar o nome dele e a gente não ter visto muito dele durante os primeiros episódios. Eu não achei que a série foi de todo ruim, mas também não foi a série mais perfeita e não foi a melhor série que a Marvel fez ano passado. Teve alguns momentos aí que a gente teve alguns deslizes de roteiro. Uma cena que me incomodou um pouco foi a cena em que a Helena aparece, que foi lá a cena que tá o Clint com a Kate lutando contra a Echo no terraço. Eles estão lá brigando e a gente vê que aparece uma moça agente, né, tô mascarada, com uma roupa lá sem a gente saber quem é, e no final a gente descobre que é a Helena. Porque assim, se a gente for dar uma analisada nessa cena, ela não foi uma cena lá muito bem feita e muito bem coreografada. Primeiramente que a Echo e a Helena, elas levam uma surra da Kate, o que, se a gente for ver assim em contexto das personagens, não faz sentido nenhum. Afinal de contas, a Echo e a Helena, elas tiveram um treinamento muito melhor, elas são muito mais experientes, foram anos de treinamento a mais do que a Kate. E como é que a Kate conseguiu dar uma surra, a surra que ela deu nas duas, entendeu? Não tô dizendo que a Kate não é boa a ponto de poder dar uma surra nelas, não é isso. Só que não faz sentido as duas serem muito mais experientes, terem muito mais anos de experiência e acabarem levando uma surra da Kate, que é iniciante. E também, elas levam essa surra aí da Kate e vão embora no meio da luta. Aí, a gente volta no que eu acabei de falar pra vocês. Como, gente, que 2 mulheres que são treinadas há muito mais tempo, têm muito mais experiência do que a Kate, levaram uma surra dela e ainda foram embora, vamos falar assim, com um certo medo da Kate. Eu fiquei tipo, como assim, sabe? A Echo leva uma flechada da Kate e vai embora. Então, se a gente for olhar, analisar essa parte aí, nesse contexto de
das personagens, como eu falei pra vocês, questão de parte bem coreografada, não faz muito sentido, entendeu? Outra coisa aí não muito bem feita pelo roteiro da série é as pessoas aí da gangue do agasalho, os homens da gangue do agasalho que trabalhavam pra Echo, que na verdade trabalhavam pro rei do crime, que eu já vou chegar nele. Enfim, meio que todo mundo ainda certo trabalhava pro rei do crime, né? Essa que é a verdade. Assim, os homens dessa gangue do agasalho, eles eram super atrapalhados, bobalhões, e não passavam em nenhum momento aquela vibe, aquela coisa de que nós teoricamente somos os vilões da série ou deveríamos ser maus. Eles não tinham lá muito perfil de personagens que trabalhavam que teoricamente seriam isso dentro da série, sabe? Porque como eles trabalhavam pra Echo e a Echo era meio que a nossa vilã dentro da série, eles teriam que ter mais esse perfil aí de você olhar e falar, nossa, eles são os vilões da série e não sei o quê. E eles não passam esse sentimento. Aí falando deles ainda, tem a cena, inclusive, de que eles pegaram o Clint e a Kate, né? E aí o Clint consegue se soltar. Pra vocês terem noção de como eles são bons vilões, como eles são muito experientes dentro da série para serem da gangue do agasalho. O Clint conseguiu se soltar, ele soltou a Kate, aí ele vai lutar com a Echo. Só que antes dele começar a lutar com a Echo, tava todos os homens da gangue do agasalho atrás. E no momento que o Clint começou a lutar com a Echo, todos eles desapareceram do nada. E que ainda, se eu não me engano, ele jogou um unicórnio, acho que na Echo, ou se não foi na Echo, foi no povo da gangue do agasalho, sabe? Tipo, como assim ele tá usando um unicórnio pra se defender, gente? Teve essas pequenas coisas aí durante a série que, se a gente for dar uma analisada, for olhar com um olhar, vamos falar assim, um pouquinho mais crítico, ficou um pouco a desejar. A gente realmente tem que falar aqui dessa série do Gavião Arqueiro, é da relação do Clint e da Kate que foi construída ao longo da série. E, gente, que relação maravilhosa, que coisa divertida e gostosa de assistir durante a série. Eu acho que depois da morte da Natasha, tava faltando isso, um pouco isso no Clint, sabe? Tava faltando um pouco dessa leveza, um Clint em alguns momentos um pouco mais descontraído, sabe? Depois que a Natasha morreu, acho que tava faltando um pouquinho disso nele, que foi uma coisa que a Kate acrescentou muito. A relação que eles dois criaram foi muito legal, foi muito divertida. A cena deles lá fugindo da gangue do agasalho dentro do carro. Primeiro que, assim, eu sempre falo pra vocês que eu não sou uma pessoa muito antenada pelos quadrinhos, eu não sou uma pessoa que leu todos os quadrinhos, mas quando a gente vai falar aqui de coisas da Marvel, né, vamos falar de série, vamos falar de filme, eu procuro dar uma procuradinha, entendeu? Uma pesquisadinha sobre isso. Então, assim, primeiro que essa cena já fez muita referência a uma cena que tem nos quadrinhos, porque nos quadrinhos realmente tem essa cena deles dentro do carro fugindo da gangue do agasalho. E ainda aqui, voltando pra série, ainda ele não ouvindo nada, ela perguntando sobre as flechas, porque eram flechas especiais que ela não tá nem um pouco acostumada, e ele lá sem ouvir nada, e ela também sem saber por que funcionava. Foi uma cena muito legal de assistir, porque além de que eu achei uma cena bem feita, também foi uma cena muito divertida. Teve também a cena aí lá já nos últimos episódios da série do Clint, quando a Kate descobre que, na verdade, a mãe dela estava envolvida no caso lá do Armand. Eu já vou chegar nessa parte, tá, da morte do Armand. Mas quando a Kate descobre, ela vê que ela vai ter que prender a mãe dela, que o Clint olha pra ele, ela manda ele embora e fala que não, ele pode ir pra casa passar o Natal com a família dele. E ela olha e fala, não, você é minha parceira. Enquanto isso aqui não tiver resolvido, eu não vou deixar você aqui. Ai, gente, perfeitos os dois juntos. E claro que, falando dos dois, eu não posso deixar de falar do que? Da cena do último episódio. O que foi a cena do Clint com a Kate lutando lá no meio do gelo, os dois de uniforme igual, que é uma coisa, inclusive, que eu já imaginava que ia acontecer. Eles com o mesmo com uniformes combinando e atirando flecha pra tudo que é lado lá pra gangue do agasalho. Ai, gente, sério, esse último episódio, essa cena do último episódio foi tudo pra mim. E aí, falando aí dessa parte dos dois usando uniformes combinando, a Kate a Kate comentou sobre isso, acho que foi logo no segundo, terceiro episódio, né? Que ela fala que eles deveriam usar uniformes iguais,
né, uniformes combinando, e ela até desenhou, o desenho que ela faz é igualzinho o traje que ele usa nos quadrinhos. Mas eu lembro que acho que eu comentei sobre isso no meu IGTV, de que eu achava que eles chegariam sim a usar um uniforme combinando, mas eu achava que ele não ia realmente chegar a usar a roupa clássica dos quadrinhos, porque eu acho que não faz muito o estilo do personagem que a gente tem na série, entendeu? Eu achei que a Kate brilhou muito na série, a Hailee Steinfeld, ela brilhou muito na série, principalmente a Kate, e da Kate vendo que tem muito mais por trás de ser uma Vingadora do que ela imaginava. A gente vê ela falando, né, que o que motivou muito ela foi ver lá o Clint lutando lá contra os alienígenas, né, lá em Nova York, lá em 2012, e que ele pulou de um prédio para tentar se salvar mesmo ele não sabendo voar. Então vamos falar assim, da coragem que tem que ter realmente para fazer algumas coisas, mas que também você tem momentos que você tem que fazer sacrifícios para fazer o que é certo, né? Que ela teve que prender a mãe dela porque era o correto a se fazer. Falando da personagem da Echo, sinceramente eu achei ela meio fraca para ser uma das vilãs da série. Porque vamos falar a verdade, até aparecer o Rei do Crime, ela que é a nossa vilã da série. E eu achei ela meio fraca, a personagem dela fraca pra série, né? Pra ser a vilã. Primeiro que assim, como eu já falei pra vocês, naquela luta do Clint e da Kate, aquele momento lá que apareceu a Helena, a Echo abandona ali, ela sai da luta simplesmente porque ela levou uma flechada da Kate, o que não faz sentido ela abandonar a luta só por causa disso. E porque também ela meio que não serviu pra nada dentro da série. Vamos falar a verdade, ela não serviu pra nada. A única coisa que ela queria dentro da série realmente era o Ronin, que ela achava que o Ronin que tinha matado o pai dela, quando que na verdade a gente descobriu que não foi, que foi o Rei do Crime que mandou alguém se vestir de Ronin e matar o pai dela, como nos quadrinhos, essa história é igualzinha a gente tem nos quadrinhos, que eu tinha comentado com vocês. Então assim, se a gente for olhar, a Echo dentro da série só serviu pra introduzir, pra pôr na história o Rei do Crime, porque ela não teve mais serventia nenhuma dentro da série. Ela não tem pose de vilã, eu achei que ela não tem a pose de vilã e ela não convencia de que ela seria a vilã da série. Porque a personagem dela tinha potencial pra ter sido melhor e ter ganho mais destaque dentro da série. Ou a personagem, ou foi a atriz que eu achei que não ficou bom aqui na série. Mas eu já vou voltar a falar da Echo daqui a pouquinho. Quem a gente já sabia que ia aparecer aqui dentro da série do Gavião Arqueiro era a Helena, a irmã da Natasha. E aí ela realmente apareceu, porque como é que é o nome da moça? Esqueci, aquela moça lá que recrutou o outro moço lá no... Nossa, esqueci o nome de todo mundo. Que apareceu lá no Falcão e o Soldado Invernal. Eu esqueci o nome dela. Enfim, ela que foi contar pra Helena, né? Falou que foi o Gavião Arqueiro que tinha matado a Natasha. E eu gostei. E aí depois, E depois a Helena descobriu então que na verdade não foi isso. Ela descobriu a verdade porque o Clint contou pra ela, enfim. E assim também, né? Quem já tinha assistido a série ou quem já tinha assistido Viúva Negra e a cena pós-crédito da Viúva Negra, já sabia que a Helena estaria dentro da série do Gavião Arqueiro. Eu gostei que eles mostraram o porquê que a Helena... Porque que a Helena não sabia direito como que a... que eles mostraram o porquê que a Helena não tinha consciência de como que a Natasha morreu. Qual foi realmente o motivo da morte dela. Que aí mostrou, né? Que ela também teoricamente virou pó e ela passou 5 anos numa outra realidade. Então, ela teve esses 5 anos da vida dela perdidos também, que ela não sabia o que aconteceu. Ela só chegou, falaram que a Natasha morreu, e a primeira pessoa que falou pra ela quem matou ela, como que ela morreu, ela acreditou, porque ela não tava aqui pra poder saber o que realmente aconteceu, se aquela história era verdade ou não. Então eu gostei de explicarem o porquê que ela tava falando que foi, porquê que ela acreditou que foi o Clint que matou a Natasha. E aí, então, da participação ainda da Helena aqui dentro do Gavião Arqueiro, acho que sem dúvida a melhor parte da participação dela dentro da série foi ela com a Kate.
Uma parte bem divertida também da gente assistir, foi bem legal, uma falando pra outra, nossa, você fez muito bem isso, você fez muito bem aquilo, você devia melhorar em tal ponto. E enfim, né, mesmo elas lutando uma contra a outra, uma falando pra outra os pontos negativos e os pontos positivos de cada uma. A verdade é que assim, as duas viraram amigas, só que uma queria matar o Clint por um motivo que não era certo e a outra sabia o que realmente tinha acontecido. Foi uma relação bem legal que eles construíram aqui na série e eu espero muito que a gente possa ver mais da relação delas futuramente dentro do UCM. Sobre a morte do Armand, quem na verdade matou ele não foi o Jack, mas foi a mãe da Kate, que eu não sei o nome dela. Mas foi a mãe da Kate que matou ele, amando do rei do crime. Como eu falei pra vocês, basicamente dentro dessa série todo mundo trabalha pro rei do crime. Eu tinha falado pra vocês que eu achava que quem tinha matado o Armand tinha sido o Jack, porque até então as pistas que tinham sido mostradas nos episódios, né, levavam até ele. Só que assim, realmente quando apareceu assim que ele morreu e tava levando até o Jack, eu tava olhando e falei, meu, tá muito na cara pra ter sido ele. E geralmente quando a gente tá assistindo uma coisa da Marvel e tem uma coisa assim muito na cara, você pode ter certeza que não é isso. É uma outra coisa que que eles ainda não chegaram e que ainda vão chegar lá pra te levar, vão falar assim, ainda vão te dar as pistas do que realmente aconteceu, sabe? Tava muito na cara pra ter sido ele. Mas, até então parecia que tinha sido ele. Mas realmente eu tava desconfiando aí que não tinha sido ele, porque como eu acabei de falar, tava muito na cara. E geralmente a Marvel não deixa as coisas reais muito na cara assim, né? Eles vão te levando até lá. E a mãe da Kate realmente estava muito aí como inocente dentro da série, como quem não sabe de nada, entendeu? Então nós temos que falar agora do que tá faltando a gente falar. A aparição do nosso queridíssimo rei do crime aqui dentro do Gavião Arqueiro, que pra quem não sabe, ele é da série do Demolidor, aquela série que era da Netflix, porque a Marvel comprou os direitos das séries da Netflix. Então eles podem usar os personagens como eles quiserem dentro do filme ou das séries. Então aí nós tivemos a aparição do Rei do Crime, como já estava sendo especulado, e também teve a aparição do Demolidor no filme do Homem-Aranha. Até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não assisti o filme do Homem-Aranha, então não posso falar sobre a participação do Demolidor, tá? Até porque quando eu for falar disso, eu vou falar no meu vídeo sobre o Homem-Aranha e não no meu vídeo sobre o Gavião Arqueiro. E, gente, assim, o que foi a cena do último episódio da Kate enfrentando o Rei do Crime? Sinceramente, foi a última coisa que eu imaginei, era que ela iria enfrentar ele, entendeu? Que inclusive ela mandou muito bem, claro. Ele, vamos falar assim, tem um pouco mais de experiência, ele é muito maior do que ela, é o dobro do tamanho dela. Então, obviamente, que ela ia levar umas pontadas aí dele. Mas eu achei que ela lutou muito, muito bem contra ele. E ela ainda usando o truque que ensinou pra ela durante a série lá da moeda, que ela usou a moeda pra derrotar o Rei do Crime. Ai, gente, sério, perfeito. E eu tô querendo saber se ele morreu ou não. Por quê? Depois, mais no finalzinho do último episódio, né? O Clint contou pra Echo que quem matou, na verdade, quem mandou matar o pai dela foi o Rei do Crime. E aí ela realmente descobriu que foi isso mesmo que aconteceu, né? E ela vai atrás do Rei do Crime, inclusive foi a cena igualzinha, já teve nos quadrinhos, né? Dela com a arma apontada pra cabeça dele. Teve essa mesma cena. E a gente só escuta o som de disparo de arma. Não chegou a mostrar o corpo, nem se ela atirou realmente nele, né? Na cabeça dele. Se ela matou ele. Então tá faltando a gente aí descobrir se ele morreu ou não. Eu acho que isso vai ser mostrado na série da Echo, porque a Echo vai ganhar uma série. Então eu acho que isso vai ser mostrado na série dela, se ele morreu realmente ou não. E eu acho que aí pode ser que a gente tenha que a personagem dela fique melhor do que realmente foi mostrado aqui no Gavião Arqueiro, porque aqui em Gavião Arqueiro a personagem dela é muito fraca. Mas assim, né, gente? Eu sinceramente acho que se o Rei do Crime morreu dessa maneira, eu acho que ia ser uma coisa meio tosca pro personagem, sabe? Porque eu acho que o personagem dele, ele passa tanto essa vibe de que ele é poderoso, é ele que manda em quase todo mundo, e enfim. Pra ele morrer desse jeito, eu acho que ia ficar tosco pro personagem dele, mas vamos ver. Ver aí, né, ainda o que vai acontecer. Se eu não me engano, vai ter continuação ainda de Gavião Arqueiro, não é isso? Eu acho que numa próxima temporada, numa continuação aqui da série, provavelmente a gente vai ver agora, definitivamente,
o Clint passando o manto dele pra Kate, né? Pra ela ser a próxima Gavião Arqueira. Porque a gente viu ele reclamar bastante dentro da série que ele tava muito cansado, que ele já tava velho, que ele, vamos falar assim, ele já não tem mais o pique pra ser um vingador e pra sair lutando, que ele quer ficar com a família dele, etc. Então eu acho que numa continuação dessa história aqui do Gavião Arqueiro, a gente deve ver realmente ele treinando a Kate pra realmente ser uma vingadora. Mas apesar desses erros aí que eu falei pra vocês, que a gente comentou aqui sobre o Gavião Arqueiro, eu gostei da série, eu acho que foi uma série... Ela é bem uma série natalina mesmo, né? Que foi lançada aí bem no final, bem em dezembro. Então ela realmente é uma série natalina e é uma série um pouco mais leve do que a gente já tinha visto. Eu também achei ela mais fraca. Mas, apesar de tudo isso, ela é uma série legal. Eu quero saber de vocês, se você assistiu a série do Gavião Arqueiro, o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Se você terminou de assistir a série, porque eu sei que eu tenho quase certeza que teve gente que não foi gostando muito do rumo da série e acabou parando. Então eu quero saber de vocês o que você achou da série. Conta pra mim nos comentários, que eu tô sempre lendo os comentários de todos vocês e também respondendo a todos vocês. E ainda tá pra sair o vídeo do Homem-Aranha, do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Eu sei que eu tô prometendo esse vídeo faz um tempo, mas é porque não deu tempo ainda de eu assistir o filme, então ainda não deu tempo de eu gravar o vídeo. Mas ele vai sair, se eu não me engano vai ser o último vídeo de janeiro, tá bom? Então então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque eu garanto que esse vídeo vai sair até o final de janeiro, esse vídeo de Homem-Aranha sai, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo. Do anything that you like. I mean anything that you like. Take the stars out of the sky.